Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu louvo a Deus por sua vida, por você estar aqui. Os nossos inscritos e aqueles que não são inscritos, mas vão se inscrever, e os que vão ativar o sininho, deixar o teu like, compartilhar, deixar o seu comentário, porque você fazendo isso, você vai estar ajudando muito o canal e você não sabe o quanto que você vai estar nos abençoando. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Não vamos perder tempo. Eu venho trazendo um vídeo aqui e esse vídeo é do canal Palavra Viva. O link vai estar aqui embaixo na descrição. É um canal ótimo para conhecimento. São coisas que já está acontecendo, coisas que estão para vir e muitos estão sendo enganados. E eu paro por aqui. E eu acho que você vai entender do que se trata. Você precisa de uma renda extra a mais no teu orçamento? No final desse vídeo eu venho te falando como você consegue aí de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet. Eu tenho certeza que será bênção em nome do Senhor Jesus. Tem um botão aqui embaixo, seja membro desse canal, R$ 4,99 ou R$ 14,99. Não tem fidelidade, você pode descadastrar a qualquer momento. Trocamos o monitor e queimou a iluminação, nós tivemos que trocar e agora eu precisaria da sua mão estendida, se você puder, ou a chave Pix está aqui embaixo. Você pode ser um semeador da boa semente. Aquilo que Deus tocar no teu coração, e Deus falou comigo, 7 vezes mais para aqueles que plantar no seu ministério. Se tem algumas pessoas conosco, é porque tem visto que a nossa oração tem sido recebida e Deus tem operado. Saúde, livramento, prosperidade e multiplicação. Veja bem no que o vídeo vem alertando, nas coisas que já estão acontecendo e as coisas que estão para acontecer e muitos estão sendo enganados. Preste bem atenção. O anticristo, durante a tribulação, fará um pacto de paz de 7 anos com Israel. É comum as pessoas interpretarem qualquer conflito em ou ao redor de Israel como um sinal dos tempos finais se aproximando. No entanto, essa atitude pode nos dessensibilizar para o conflito contínuo e nos fazer perder o reconhecimento de eventos verdadeiramente significativos quando ocorrem. É importante entender que o conflito em Israel não necessariamente sinaliza os tempos finais. Ao longo de sua existência, o conflito em Israel tem sido uma realidade constante. Egípcios, amalequitas, midianitas, moabitas, amonitas, amorreus, filisteus, assírios, babilônios, persas e romanos, todos perseguiram a nação de Israel e causaram sofrimento ao seu povo. Segundo a Bíblia, o motivo desse conflito contínuo entre Israel e seus vizinhos está no plano especial de Deus para a nação de Israel, que Satanás deseja frustrar. A perseguição a Israel pode continuar até a segunda vinda de Cristo. Portanto, o conflito em Israel não é um indicador confiável dos tempos finais. A Bíblia prediz um período de terrível conflito em Israel, conhecido como a tribulação, a grande tribulação e o tempo da angústia de Jacó. O anticristo fará um pacto de paz de 7 anos com Israel. O próprio anjo Gabriel advertiu sobre isso a Daniel. Daniel 9:27. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No meio dessa semana, ele interromperá o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador até a consumação, e o que está determinado se derramará sobre o assolador. Este príncipe que há de vir, descrito por Gabriel, poderá estabelecer um tratado de amizade, não agressão, ou garantia de apoio militar contra qualquer nação que ataque Israel. Durante a última metade dessa semana, conhecida como a Grande Tribulação, haverá uma severa perseguição. O príncipe romano, chamado o que torna desolado, encontrará sua destruição final ao ser lançado no lago de fogo, conforme decretado por Deus. Apocalipse 19:20. O príncipe que há de vir fará um pacto com Israel por 7 anos, completando assim a profecia das 70 semanas para Jerusalém
e o povo judeu. O termo específico para Israel é denotado pela palavra muitos, em vez de uma referência geral a um grupo. Jesus se referiu a isso como a abominação da desolação e indicou que seria um sinal crucial da grande tribulação. Mateus 24:15. Paulo também mencionou a idolatria do príncipe, que há de vir em 2 Tessalonicenses 2:3-4, alertando sobre a apostasia e o homem da iniquidade, o anticristo. Para esclarecer o verdadeiro significado do termo anticristo, a palavra Cristo vem do grego Christos, que corresponde exatamente à palavra hebraica Mashiach, de onde vem Messias. Portanto, anticristo significa anti-Messias. Este indivíduo, conhecido como o anticristo, capturou a imaginação de muitas pessoas, algumas das quais nem mesmo conhecem a Bíblia. Enquanto Jesus era conhecido por sua beleza e carisma, a personalidade e o caráter do anticristo serão desagradáveis e desagradáveis. Enquanto Jesus sempre falava a verdade, o anticristo só proferirá falsidades. Ele parecerá maravilhoso, encantador e bem-sucedido, sendo o grande vencedor e parecendo um anjo de luz. Nesse sentido, o anticristo será um Messias satânico em vez do verdadeiro Messias Jesus Cristo. Embora ainda esperemos a revelação final do anticristo, há pequenas prévias deste homem e de sua missão por vir. Ele é chamado comumente de líder mundial que há de vir. A Bíblia lhe dá muitos nomes ou títulos, como o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ao final desta era, haverá um breve período em que um governante poderoso, conhecido como o Anticristo, reinará sobre a humanidade. Isso representa a manifestação final do mal. À medida que nos aproximamos do fim da era, a intensidade do espírito do Anticristo aumentará e nos encontraremos enfrentando-o com mais frequência. Cada anticristo que João se refere é chamado por ele como uma besta, não um dragão, como descrito em Apocalipse 12:3. Esta besta simboliza alguém distinto de Satanás, que é representado pelo dragão. Apocalipse 12:9 diz que o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Durante a história, os homens frequentemente se curvaram diante de imagens de líderes políticos. De acordo com Daniel, o orador que possui habilidades impressionantes não apenas usará uma linguagem sofisticada, mas também falará desrespeitosamente sobre Deus. O anticristo é descrito como um homem cuja aparência supera a de seus irmãos. Muitas pessoas o encontrarão altamente atraente por causa de seu charme, eloquência e aparência marcante. Ele progredirá de líder regional a líder mundial, um tirano global implacável e, finalmente, um Deus blasfemo. Apocalipse 13:5-6. O anticristo pode ser mais precisamente chamado de blasfemador do que anticristo para este ditador dos tempos finais, alguém que fala contra Deus e se opõe a tudo que Deus representa, incluindo seu nome, sua morada e os habitantes do céu. Ele fará um pacto de paz de 7 anos com Israel, Isaías 28:18. Mas isso não se sustentará quando um flagelo avassalador passar. Em segundo lugar, haverá um grande retorno dos judeus à terra de Israel. Ezequiel 34:11-13. Deus promete reunir seu rebanho disperso e cuidar deles como um pastor cuida de suas ovelhas. Ele os trará de volta das nações para sua própria terra e os alimentará nos montes de Israel. Durante o milênio, vemos o ministério de Deus para suas ovelhas, destacando os "eu farei" do Senhor em favor de seu rebanho, enfatizando a relação entre o pastor e as ovelhas. Alguns tentam transmitir a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é severo e sem compaixão, diferente do Deus apresentado no Novo Testamento.
mas isso nos mostra algo diferente. Em terceiro lugar, o templo será reconstruído em Jerusalém. Apocalipse 11:1, 2 Tessalonicenses 2:3-4. Paulo explica que certos eventos precisam ocorrer antes que esse dia chegue, começando com o arrebatamento. Inicialmente, haverá uma apostasia, onde muitos abandonarão completamente sua fé. No futuro, surgirá uma figura proeminente que personifica o pecado e a rebelião, conhecido como o homem da iniquidade ou o filho da perdição. Ele se oporá veementemente a qualquer forma de culto relacionado a Deus e assumirá o templo de Deus em Jerusalém, tornando-se o anticristo, que está contra Cristo e tenta ocupar o lugar dele. Daniel 9:27 e Mateus 24:15 indicam que as ações blasfemas do anticristo ocorrerão no meio do período da tribulação. Aqueles que se recusarem a adorá-lo serão perseguidos e muitos serão martirizados. É necessário que um templo esteja presente para que esses eventos ocorram antes do fim dos tempos. Existe ainda o interessante dilema do Domo da Rocha Islâmico, que está no local onde se supõe que esteja o templo judaico. Segundo algumas crenças religiosas, a construção do templo marcará o início dos tempos finais. Acredita-se que o anticristo reinará e a igreja já terá sido arrebatada até que o templo seja construído e a primeira metade da tribulação tenha passado. No entanto, ainda haverá tempo para as pessoas se voltarem para Cristo para a sua salvação. No livro de Apocalipse, João também vê este templo em Apocalipse 11:1, onde lhe foi dado uma vara de medir, e foi dito para medir o templo de Deus e o altar, e contar aqueles que adoram nele. João recebeu a ordem de medir o templo e o altar, e contar os adoradores. O ato de medir, neste contexto, implica preservação, e foi instruído a não medir o átrio dos gentios, pois seria pisado pelas nações na segunda metade do período da tribulação, que corresponde a um período de 42 meses, conforme Lucas 21:24, muitos cairão pela espada e serão levados cativos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que se completem os tempos dos gentios. O templo mencionado aqui é aquele que estará erguido em Jerusalém durante a tribulação. O ato de contar os adoradores pode indicar que Deus preservará um remanescente de adoradores para si. O altar representa o meio pelo qual eles se aproximarão dele, ou seja, a obra de Cristo no Calvário. Em terceiro lugar, todo o mundo e Israel finalmente reconhecerão Jesus como seu Messias. Em Zacarias 12:10 está escrito: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele, como se pranteia por um filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Israel será regenerado, restaurado e reunido conforme prometido. Jeremias 33:8 diz: eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim. Ezequiel 11:17 afirma: portanto dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e recolher-vos das terras para onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. Deus fala aos israelitas, assegurando-lhes que um dia os trará de volta à sua pátria, e renovará seu relacionamento com ele. Promete reunir o povo hebreu das nações onde foram dispersos, e dar-lhes um novo espírito. Em Ezequiel 11:18-19 está escrito: quando tornarem para lá, hão de tirar dele todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração e porei dentro deles um espírito novo. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne.
A profecia de obediência aos mandamentos de Deus será cumprida no milênio, quando Jesus, o Messias, reinará desde Sião, e Israel terá sido restaurado na fé após receber um novo coração. O coração humano foi criado para refletir o coração de Deus. Fomos designados para amá-lo, amar a justiça e viver em harmonia com Deus e com os outros. No entanto, Deus nos deu o dom do livre-arbítrio, o que significa que temos a oportunidade de usá-lo de forma errada, assim como Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Deus deseja que escolhamos amá-lo e servi-lo. Quando recusamos seguir a Deus, nossos corações, que foram projetados para se comunicar com Ele, se endurecem. Deus compara os corações rebeldes a pedras. Um coração de pedra dificulta o arrependimento, o amor a Deus ou o prazer que Ele faz. Romanos 11:26 diz: assim todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele banirá de Jacó a impiedade. Isso não significa que haverá um tempo em que todas as pessoas serão salvas, mas a respeito da eleição, são amados pelos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Ao longo das eras passadas, muitos têm ido a Jerusalém para adorar a Deus. Miqueias 4:2 contém uma profecia interessante de que pessoas de todo o mundo virão a Jerusalém para aprender sobre Deus. Diz: e virão muitas nações, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Para entender quando esta profecia será cumprida, é importante identificar o contexto em que foi escrita. Quando os profetas do Antigo Testamento se referem aos últimos dias, geralmente estão falando do período da tribulação ou do milênio. Em Miqueias 4, o foco muda do tema do juízo nos capítulos anteriores, para um tema de bênçãos futuras em Jerusalém, quando Deus mesmo reinará. Miqueias 4.3 corresponde ao reino milenar, durante o qual o Messias reinará desde o seu trono em Jerusalém. O versículo 2 de Miqueias 4 ensina que durante o milênio, pessoas de muitas nações virão ao monte do Senhor, uma referência a Sião ou Jerusalém. Pessoas de todo o mundo virão ao templo, a casa do Deus de Jacó, para aprender a lei de Deus e segui-la. É importante notar que o fato de indivíduos de todo o mundo viajarem para Jerusalém não significa necessariamente que todos serão obrigados a fazê-lo durante o milênio. É mais provável que as pessoas possam adorar o Senhor de qualquer lugar ao redor do globo. A profecia feita por Miqueias enfatiza que o reino milenar será composto por indivíduos de diversas culturas, raças e nacionalidades que servirão ao rei. Esta predição é precursora da grande comissão de Jesus Cristo, que é fazer discípulos de todas as nações, como registrado em Mateus 28:18-20. Alguns acreditam que o atual interesse em tours pela Terra Santa é um cumprimento de Miqueias 4:2. Embora uma viagem a Jerusalém possa ser uma experiência valiosa e fortalecedora da fé para os crentes, não satisfaz completamente a profecia de Miqueias. O estabelecimento do milênio exigirá mais do que apenas turistas e agentes de viagens. Será necessária a própria presença do Senhor em poder e grande glória, Lucas 21:27, para estabelecer seu trono, confortar seu povo, Isaías 51:3, e trazer a paz mundial. Em Miqueias 4:3 está escrito: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas converterão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Não pegarão em armas, nação contra nação, nem se prepararão mais para a guerra. O que acontecerá tanto durante quanto após o reinado do milênio?
Neste ponto da história, conforme revelado em Apocalipse 20, o que conhecemos como história terminou e João começa a retratar o estado eterno em que aqueles que confiaram em Jesus Cristo habitarão. Durante o milênio, o povo de Deus terá sua capital em Jerusalém e continuará a viver e trabalhar na terra como a conhecemos hoje. Depois que Deus destruir a terra e criar uma nova, ele enviará a cidade celestial do céu para a nova terra, toda enfeitada e pronta para seu esposo, como a noiva seria para seu dia de casamento. Esta cidade será conhecida como a Nova Jerusalém, servindo como a capital da nova criação. Quando finalmente estabelecido lá, em meio à sua nova criação, Deus habitará entre seu povo, assim como vivemos ao lado de nosso Criador. Todo sofrimento, dor e desapontamento desaparecerão. Em Mateus 28, 18, 20 diz: Jesus chegou e falou com eles, dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Vá, portanto, e faça discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a seguir tudo o que eu te ordenei, e eis que eu estou com você sempre até o fim da idade. O alfabeto, então, ele é o princípio e o fim de tudo. Para aqueles que têm fome e sede da fonte da vida, a salvação é livremente fornecida por ele. A ideia de que Deus fará todas as coisas novas pode parecer muito fantástica para ser verdade, mas ele afirma que essa promessa é fiel e verdadeira. Seu povo será completamente satisfeito na nova criação, simbolizada aqui pela metáfora da sede saciada na fonte das águas da vida. Quando você está com sede, o prazer refrescante de tomar um copo gelado de água perde o brilho em comparação com a espetacular satisfação que o espera. Apocalipse 21, 7 está escrito: quem vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Cada pessoa que é salva viverá um dia na nova criação. No entanto, o cristão que está totalmente comprometido com a causa de Cristo, aquele que vence, herdará uma recompensa ainda maior. E Deus habitará com ele com maior intimidade, como o pai faz com seu filho. Mas para os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Deus tem planos para trazer uma série de mudanças à vida que estamos vivendo atualmente. João se refere às lágrimas, dor e tristeza como coisas antigas ou aspectos da rotina da vida destinados a se tornar obsoletos. Não será mais necessário que os humanos enxuguem suas próprias lágrimas, e a morte não mais causará pesar. O último inimigo será destruído. Em Apocalipse 24 está escrito: vi também tronos, e sentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João também menciona as coisas futuras, todas novas. Os crentes entram livremente em um mundo totalmente novo, com a salvação dada livremente, embora custando tudo. No entanto, apenas aqueles que foram salvos experimentarão este novo céu e nova terra. Aqueles que viraram as costas a Cristo serão punidos sendo lançados no lago de fogo. As condições lá serão exatamente o oposto e durarão eternamente. E a única maneira de evitar o inferno é abraçar Jesus Cristo. Após um breve lembrete de que aqueles que continuam a pecar e a se rebelar contra Deus passarão a eternidade no lago de fogo e enxofre, também conhecido como segunda morte, a descrição do céu é retomada. Os incrédulos, com seus corpos não glorificados e almas não redimidas, entrarão em um lugar onde todos os seus problemas desta vida serão ampliados, sem esperança de melhoria.
eles estarão aprisionados nas consequências de sua pecaminosidade em graus variados. Em Apocalipse 21, 9 e 11, então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra muito preciosa, como a pedra de jaspe cristalina. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, contendo as 7 últimas pragas, mostra a João a nova Jerusalém. Embora os crentes viverão por toda a nova criação, o anjo direciona a atenção de João para a capital da nova terra, porque ela estará adornada com a glória de Deus. A cidade brilhará mais que um diamante lapidado. A rua principal da cidade será feita de ouro puro, e cada uma das 12 portas será feita de uma única pérola. Daí vem a ideia de que haverá ruas de ouro em nosso lar eterno, não asfalto ou cimento, mas ouro. Apocalipse 21, 22 diz: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Durante a tribulação e o milênio, haverá um templo em Jerusalém. No entanto, a nova Jerusalém não terá templo, porque uma representação física da presença de Deus não será mais necessária, e sua presença direta estará conosco. A cidade não precisará do sol ou da lua, porque a glória de Deus a iluminará, e seu Cordeiro será a sua lâmpada. Por outro lado, a presença de Deus pode facilmente substituir o sol, porque o Senhor tem maior poder e resplendor. Como nunca haverá noite lá, os corpos glorificados dos crentes nunca ficarão cansados e precisarão dormir. Além disso, não ficaremos entediados. Nações e reis funcionarão em um contexto nacional na nova terra, trazendo sua glória e honra para a cidade. A nova Jerusalém será o pináculo da vida de todos na nova terra. E por que não? Dada a sua magnificência, a Bíblia revela quem realmente controla todo o mundo. Imagine um mundo onde forças invisíveis seguram as rédeas, moldando nossa realidade. E se eu lhe dissesse que isso não é apenas um produto da imaginação, mas uma verdade profunda? E se eu lhe dissesse que algumas entidades são responsáveis por diferentes partes deste mundo, assim como nossos países têm líderes físicos? A Bíblia revela a existência de governantes espirituais que governam territórios específicos. Quem são essas entidades enigmáticas e o que as impulsiona e quando terminará o seu reinado? Existem batalhas travadas e coisas que acontecem no reino espiritual sobre as quais podemos não saber nada, mas somos ensinados que nossa conduta, a influência de Satanás, tem um efeito significativo no que acontece neste mundo. O termo Deus deste mundo, ou Deus desta era, mostra que Satanás tem um grande impacto na maneira como a maioria das pessoas pensa e acredita. Isso inclui seus ideais, opiniões, metas, esperanças e visões. Sua influência se estende às ideias do mundo sobre filosofia, educação e negócios. Muitos dos pensamentos, ideias e crenças falsas no mundo vêm de suas mentiras e truques. Em João 12:31, ele é chamado de príncipe deste mundo. Esses nomes nos falam do poder de Satanás. Ser chamado de príncipe do poder do ar significa que ele tem algum controle sobre o mundo e as pessoas que nele vivem. Isso não significa que ele controle o mundo completamente. Deus ainda está no comando. No entanto, isso significa que Deus, em sua sabedoria ilimitada, permitiu que Satanás trabalhasse neste mundo dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele. Quando a Bíblia afirma que Satanás tem poder sobre o mundo, devemos entender que Deus lhe deu autoridade sobre aqueles que não creem. Em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim.
Cristo se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo em 3 ocasiões separadas. Os ensinamentos da Bíblia deixam claro que ou as pessoas que habitam a terra estão sob o domínio do mundo e de sua astúcia e engano, ou então são crentes em Cristo e são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não há terreno neutro. A Bíblia traça as linhas de acordo com o que é ensinado na palavra de Deus. A mundanidade é uma força, um espírito que está em oposição e contradição a tudo o que é piedoso e cristão. A busca dos próprios prazeres, o sucesso material e um senso de superioridade sobre a própria vida são seus objetivos. Ela está focada nos interesses pessoais. A existência de Deus não é necessariamente rejeitada. Pelo contrário, ele é negligenciado e ignorado. Satanás também é chamado de Deus deste mundo, em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A frase Deus deste mundo, ou Deus desta era, sugere que Satanás é uma influência significativa nos ideais, crenças, metas, anseios e visões da maioria das pessoas. Este mundo pode ser definido como uma cultura que é contrária a Jesus. Satanás, o grande adversário de Deus, é o líder e governante desta cultura. Sua influência se estende a filosofias, educação, comércio e negócios. Através de suas mentiras e enganos, ele controla os pensamentos, ideias e especulações do mundo. Satanás, o Deus deste mundo, tem tentado as pessoas. Ele define a agenda que o mundo incrédulo segue e as pessoas continuam sendo enganadas. Não é surpreendente que a Bíblia diga que Satanás é um mentiroso. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O domínio do ar, de fato, é outra forma de indicar o reino celestial, que, de acordo com Efésios 6:12, é a morada daquelas principados e potestades, governantes deste mundo de trevas e forças espirituais do mal contra as quais o povo de Cristo luta. Vemos um exemplo dos espíritos governantes de Satanás com o príncipe da Pérsia, mencionado apenas em Daniel 10, uma seção altamente apocalíptica do livro de Daniel. O príncipe da Pérsia é muito provavelmente uma referência a um ser espiritual maligno que governava a Pérsia nos tempos antigos. O profeta Daniel teve uma visão perturbadora sobre uma grande guerra, e em resposta à sua oração, Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão. Este mensageiro enfrentou resistência do príncipe da Pérsia por 3 semanas, até que o arcanjo Miguel veio em seu auxílio. Este episódio ilustra a batalha espiritual que ocorre nos bastidores, onde as forças do bem e do mal lutam pelos destinos das nações e das almas humanas. Para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, Daniel recebeu uma visão sobre um tempo ainda por vir. Daniel 10:14. Neste relato, somos iluminados sobre a guerra espiritual que ocorre no reino espiritual. Daniel havia estado em oração e jejum por 3 semanas, e desde o primeiro dia, um anjo foi enviado em resposta. No entanto, esse anjo foi impedido por um ser chamado o príncipe do reino da Pérsia, que se opôs a ele por 21 dias, durante todo o período em que Daniel estivera jejuando e orando. Aparentemente, este ser era um demônio de alta patente designado para a nação da Pérsia, representando o reino de Satanás e lutando contra os propósitos de Deus. O reino de Satanás é composto por 4 divisões malignas. A primeira são os anjos caídos, ou principados, que servem como os governantes de maior patente de Satanás.
A segunda divisão são os poderes, aos quais é dada a autoridade para executar a vontade dos governantes-chefes. Satanás tem apenas um motivo para dividir suas legiões em patentes: a guerra espiritual. Seu desejo ainda é alimentado pelo orgulho, que alimenta sua ira e sua necessidade de autoridade total. O objetivo principal de Satanás é fazer com que o mundo inteiro se curve a ele e o adore como Deus. No entanto, há um reino superior ao de Satanás, liderado por Jesus Cristo, que reinará sobre a terra por 1000 anos em perfeita paz, como profetizado em Isaías 11:6, onde o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Os demônios são os soldados rasos de seu exército maligno e são controlados e dirigidos por governantes de patente superior, como poderes e principados. Os termos diabo, demônios e espíritos malignos são frequentemente intercambiáveis. Satanás, o diabo, possui um corpo angelical e não pode entrar fisicamente em ninguém, mas pode unir-se ao homem para propósitos malignos, como vimos no caso de Judas Iscariotes, Lucas 22:3. Os demônios, por outro lado, são espíritos malignos que operam no mundo possuindo corpos humanos ou bestiais, como registrado em Lucas 8:30, onde Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem e permitiu que entrassem em porcos. As Escrituras repetidamente afirmam que Satanás exerce um nível de controle e domínio neste mundo caído. 1 João 5:19. Sabemos que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. 2 Coríntios 4:4. E ele cega as mentes dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho. Portanto, o mensageiro celestial enviado a Daniel estava envolvido em uma guerra angelical contra o príncipe demoníaco da Pérsia. De fato, o príncipe demoníaco da Pérsia tinha poder tão incrível que Miguel, um dos principais príncipes, foi enviado para ajudar o anjo enviado a Daniel. Miguel é descrito como um arcanjo, Judas 9, demonstrando sua força e importância na hierarquia celestial. Há batalhas travadas e eventos que acontecem no reino espiritual, dos quais podemos não saber nada. Mas somos ensinados que nossa conduta tem um efeito sobre o que transpira ali. Portanto, nunca devemos desistir de orar e nos submeter ao Senhor em obediência. O que acontece em nossas vidas de fé tem implicações muito maiores do que podemos ver. Então, devemos permanecer firmes e confiar no Senhor, mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. O mensageiro angelical também informa a Daniel que ele enfrentará ainda mais guerra espiritual ao retornar para lutar contra o príncipe da Pérsia e, em seguida, contra outro adversário espiritual, o príncipe da Grécia. Daniel 10:20. A história confirma que a Grécia seria a próxima potência mundial após a Pérsia e que governaria Israel por um tempo. Este texto revela 3 entidades espirituais em relação a 3 nações terrenas: o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia e o príncipe de Israel. Como o Novo Testamento nos lembra, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Efésios 6:12. Efésios 6:12 nos revela que nossa batalha não é apenas contra forças humanas, mas sim contra poderes e forças espirituais malignas nos lugares celestiais. Esta batalha espiritual é real e tem impacto direto em nossas vidas e no destino das nações. Há uma similitude sombria entre os reinos espirituais e físicos. Por exemplo, o destino do príncipe espiritual da Pérsia pode ter estado ligado ao do Império Persa físico. Satanás imita a Deus através de falsificações demoníacas e invasões espirituais não são exceção. Aqueles que estão submissos ao Senhor têm uma personalidade divina habitando neles na forma do Espírito Santo.
Da mesma forma, demônios, como seu líder, possuem personalidades e metas que definem sua missão. A Bíblia nos oferece insights sobre o reino do mal. Demônios são criaturas distintas, com vontade própria e entendimento. Como vemos em Marcos 1:24, eles têm autoconsciência e reconhecem a autoridade de Jesus Cristo. Eles também possuem crenças, como evidenciado em Tiago 2:19, onde acredita-se que há um único Deus. Além disso, demônios têm emoções, como vemos no clamor de um demônio a Jesus em Marcos 5:7, implorando para não serem atormentados. 1 Coríntios 10:19-23 nos alerta sobre a interação com o mal. O texto nos adverte contra a participação com demônios, indicando que as práticas e ofertas a ídolos estão, na verdade, sendo oferecidas a demônios, não a Deus. Nos últimos dias, a influência de Satanás é predita para aumentar. Líderes mundiais podem ser influenciados por forças espirituais malignas, levando a decisões que seguem os planos do diabo mais do que os de Deus. Vemos exemplos disso ao longo da história, como o rei Herodes ordenando o massacre dos bebês na época de Jesus, e Faraó ordenando a morte de muitos bebês durante o tempo de Moisés. O livro do Apocalipse nos alerta sobre a colaboração de líderes de nações poderosas em um pacto maligno nos tempos finais. Este livro profético, escrito por João em Éfeso no final do 1º século, revela a queda de Babilônia, um sistema religioso que antecipa a vinda do verdadeiro Messias, Cristo. Em Apocalipse 17:1-2, João é levado em espírito para testemunhar o julgamento da grande prostituta, que seduziu os reis da terra. Este é um símbolo da influência corruptora do mal que pode se infiltrar nos mais altos escalões do poder humano. Babilônia, como mencionado em Apocalipse 17:3-6, é representada por uma mulher montada em uma besta escarlate cheia de nomes blasfemos. Ela é descrita como a mãe das prostituições e abominações da terra, embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. A visão de João no deserto destaca a importância do julgamento iminente e a inevitável condenação de Babilônia. A besta de 7 cabeças e 10 chifres mencionada é uma representação simbólica do anticristo e seu reino, que recebe poder do dragão, que representa Satanás. Em Apocalipse 13:1, a besta emerge do mar, simbolizando a ascensão do anticristo e seu domínio sobre a terra. Este poder maligno blasfema contra Deus e oprime os seguidores de Cristo. É essencial notar que a besta não apenas governa o mundo, mas também recebe a adoração de seus habitantes, revelando seu papel como uma figura anti-Deus. Concluindo, o livro do Apocalipse nos revela as manifestações principais do reino de Satanás, que incluem oposição e influência maligna. Esta oposição é personificada pelo espírito do anticristo, que difere do anticristo em termos de natureza e objetivo. Os ensinamentos de João nos oferecem uma explicação clara sobre o espírito do anticristo e sobre as figuras ao longo da história que se encaixam nessa descrição. De acordo com as Escrituras, muitos indivíduos foram identificados como anticristos. No final desta era, um poderoso governante conhecido como o Anticristo irá brevemente reinar sobre a humanidade, representando a manifestação máxima do mal. À medida que nos aproximamos do fim desta era, o espírito do Anticristo intensificará e nos encontraremos lutando mais frequentemente contra ele. Esse espírito opera através de cada anticristo. No livro do Apocalipse, há a descrição de uma pessoa conhecida como a besta, que, segundo o texto, surgirá e receberá poder de Satanás, também conhecido como o dragão. Na visão de João, ele viu essa besta surgindo do mar. É importante notar que a besta é distinta de Satanás,
representado pelo dragão em Apocalipse 12:9. Embora o dragão e a besta estejam relacionados, não são a mesma entidade. A besta, embora distinta do dragão de Apocalipse 12, ainda está intimamente identificada com ele. Ela não é o dragão, mas é semelhante a ele, já que o dragão também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Por que Satanás daria seu poder a uma pessoa específica? A resposta é simples. Ao fazer isso, essa pessoa ganharia controle sobre toda a raça humana e convenceria todos a adorarem Satanás, que é seu desejo supremo. Este é um projeto de longo prazo no qual Satanás tem trabalhado pacientemente por muitos séculos. A besta faz guerra contra os santos, e a mulher montada sobre a besta representa o poder político que a apoia. Isso também indica que ela detém uma posição dominante e controla e supervisiona externamente a besta. Do ponto de vista de Deus, sua associação com blasfêmia e a besta do dragão é evidente. No entanto, para as pessoas do mundo, ela pode parecer uma pessoa piedosa e fiel, possuindo a fé que desesperadamente precisam. A mulher está vestida com emblemas de governança, escarlate e emblemas de riqueza, púrpura, ouro, pedras preciosas. Apesar disso, ela se envolve em abominações idolátricas e impurezas de sua prostituição. Nesse cenário luxuoso, ela estava vestida de púrpura e escarlate, cores associadas a esplendor e magnificência. Em sua testa estava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Apocalipse 17:5. O termo Babilônia aqui não se refere à cidade física de Babilônia, mas sim à sua representação espiritual. Esta Babilônia espiritual é considerada a fonte de todas as formas de adultério espiritual e idolatria. Esta entidade maligna não está limitada a um único departamento de uma organização religiosa. É considerada a personificação do movimento global de Satanás, que pode ser descrito como a religião da ordem global. Nosso mundo está pronto para ser seduzido por esta entidade maligna, pois é construído na forte noção de que não importa em que você acredite, contanto que acredite em algo. Ela está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Não apenas os persegue, mas também se regozija com isso, assim como uma pessoa embriagada se regozija com o álcool. Por que essa entidade é retratada como uma forma feminina? Muitas nações deram a seus países a forma de uma figura feminina. O anjo informa a João que tudo será esclarecido para ele sobre a estranha mulher em Apocalipse 17:7. Por que você está admirado? Eu lhe direi o mistério da mulher e da besta que a carrega, das 7 cabeças e dos 10 chifres. A ênfase da exposição está na besta. Parece que esta mulher governava o sistema que o anticristo havia criado, mas na realidade ele é a força motriz por trás de tudo e simplesmente a utiliza da mesma forma que os tiranos sempre usaram a religião como meio de alcançar seus objetivos. Apocalipse 17:9. Os 7 cabeças da besta representam as 7 colinas onde a mulher reina e também representam 7 reis. 5 reis já caíram, o 6º reina agora, e o 7º ainda está por vir, mas seu reinado será breve. O 7º será rapidamente usurpado por um 8º e se tornará o estado do anticristo. Apocalipse 17:11. O escarlate besta, que era, mas não é mais, é o 8º rei. Ele é como os outros 7 e ele também está a caminho da destruição. Apocalipse 17:11, New Living Translation. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Eles serão designados para seus reinos por um breve momento para reinar com a besta. Todos concordarão em dar a ele seu poder e autoridade. Juntos, eles irão à guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e seus chamados
escolhidos e fiéis estarão com ele. Então o anjo me disse: as águas onde a prostituta está governando representam massas de pessoas de todas as nações e línguas. Os 10 reis que ainda não receberam reino representam uma confederação de 10 nações. Seja qual for sua identidade exata, suas ações são aparentes. Esta entidade específica governa sobre todos os povos, multidões, nações e línguas do mundo, demonstrando que o impacto da mulher maligna pode ser sentido em todo o mundo devido à sua relação com a besta. E isso será verdadeiramente uma religião mundial unificada. O significado dessa entidade maligna está centrado em sua conexão com a besta, ou seja, como ela está completamente entrelaçada com a besta e o governo que ele lidera. Os aliados do anticristo se voltam contra essa entidade maligna. Apocalipse 17:16. A besta escarlate e seus 10 chifres odeiam a prostituta. Eles a despirão, comerão sua carne e queimarão seus restos com fogo. No final, o anticristo não tolerará nenhuma forma de adoração que não seja a ele mesmo. O filho da destruição se exalta acima de tudo o que é chamado de Deus ou que é adorado, tanto que ele se assenta no templo de Deus, demonstrando a si mesmo que é Deus. Segundo Tessalonicenses 2:3-4. Portanto, não se deixe enganar pelo que eles dizem, pois aquele dia não virá até que haja uma grande rebelião contra Deus e seja revelado o homem da iniquidade, aquele que traz a destruição. Ele se exaltará e desafiará tudo o que as pessoas chamam de Deus e cada objeto de adoração. Ele até se sentará no templo de Deus, afirmando que ele próprio é Deus. Orar por nossos líderes é uma prática que não é exclusiva de nações democráticas e tem sido praticada por muito tempo, mesmo antes dos Estados Unidos estabelecerem seu Dia Nacional de Oração. A Bíblia nos fornece várias instruções e comandos para orar por nossos líderes, sejam eles nacionais ou locais, seculares ou religiosos. Paulo escreve em 1 Timóteo 2:1-4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham constituídos em autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Venha ao conhecimento e reconhecimento da verdade divina. Busque a paz e o bem-estar da cidade onde fui enviado para o exílio, e ore ao Senhor em seu favor, pois na paz e no bem-estar dela você também terá paz. Jeremias 29:7. Romanos 13:1 diz: todos estejam sujeitos às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Efésios 2:18-20 nos lembra que é por meio de Cristo que ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, não mais como estrangeiros ou alienígenas, mas como concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como a principal pedra angular. A oração é uma parte importante de nossas vidas, especialmente quando se trata daqueles em posições de autoridade. A Bíblia enfatiza a importância de orar por autoridades governamentais em todos os níveis: pastores, presbíteros da igreja, diretores escolares, empregadores e outros em cargos de liderança. Não oramos por nossos líderes apenas porque somos instruídos a fazê-lo, mas também porque faz sentido prático. As ações de nossos líderes podem ter efeitos significativos em nossas vidas diárias, influenciando nossas famílias, igrejas, locais de trabalho, cidades e países.
Mesmo quando indivíduos ímpios estão no poder, nossas orações por eles são igualmente necessárias. Isso é exemplificado pelas últimas palavras de William Tyndale, enquanto era queimado na fogueira. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Além disso, não oramos por nossos líderes apenas para nosso próprio benefício. A liderança pode ser uma responsabilidade desafiadora. Tiago 3:1. E os líderes carregam um grau de responsabilidade para com seus seguidores. Eles frequentemente são alvos de críticas e as pessoas procuram por eles em momentos de crise. Oramos por eles porque reconhecemos a grandeza de sua tarefa e somos gratos por sua disposição em liderar. Como devemos orar por nossos líderes? Se não sabemos se nossos líderes conhecem Jesus, nossa primeira oração deve ser por sua salvação. No entanto, independentemente de sua fé, também devemos orar pela orientação de Deus em sua liderança. Devemos orar para que nossos líderes sejam sábios, discernentes e cercados por conselheiros úteis. No entanto, independentemente de sua fé, também devemos orar pela orientação de Deus em sua liderança. Devemos orar para que nossos líderes sejam sábios, discernentes e cercados por conselheiros úteis. Ao orarmos por pastores ou líderes de ministérios, podemos pedir a Deus que lhes dê força no meio da guerra espiritual e que permaneçam engajados no Senhor. Também podemos orar por suas famílias, que frequentemente se sentem sob escrutínio e carregam um fardo extra. Em resumo, devemos orar para que nossos líderes sigam a vontade de Deus, apoiem aqueles ao seu redor e beneficiem seus seguidores. Oremos. Querido Senhor, vimos diante de Ti para orar por nosso presidente. Pedimos que lhe concedas sabedoria divina para liderar este país com integridade, que ele sempre te sirva e te reverencie em todas as suas palavras e ações. Humildemente pedimos que o abençoes, com a graça de saber como unificar nosso país e trazer paz a todo o seu povo. Obrigado por ouvir nossa oração. Amém. E levantamos também o vice-presidente, o gabinete e os conselheiros do presidente. A Bíblia e a história estão repletas de exemplos de conselhos ao rei, resultando em leis e decisões que levam toda a nação à paz e prosperidade ou à divisão, destruição e até ao colapso. Querido Príncipe da Paz, humildemente oramos pelo Senado e pela Câmara dos Representantes, enquanto trabalham na criação de leis para governar nossa terra e alocar os recursos de nossa nação. Pedimos que lhes concedas a sabedoria para usar nossos recursos de maneira sábia e responsável. Por favor, guie e inspire nossos legisladores a criar leis que protejam nossas liberdades, nos permitindo viver vidas pacíficas e dignas, enquanto buscamos piedade e retidão. Amém. Está aí, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, é muito importante para o canal. Quando você faz isso, você está ajudando muito o nosso canal a crescer e para mais pessoas. Ajude a compartilhar esse vídeo. Não deixe de deixar o teu like, tá bom? Que Deus vos abençoe. Seja um membro do nosso canal. Aperte aqui esse botão, seja membro do nosso canal, Deus vai te recompensar, tá bom? Agora você vai ficar com um vídeo como que você consegue aí uma renda complementar a mais no teu orçamento e no demais, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe o canal Palavra Viva, o link vai estar aqui embaixo na descrição e tudo que vocês colocar às suas mãos, abençoado será. Em nome do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Até o próximo conteúdo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse em uma renda extra no seu orçamento. Aqui no primeiro comentário deste vídeo vai ter um link fixado. É fácil. No primeiro comentário deste vídeo vai ter um link fixado. Você vai chamar a Armana Garcia. A Armana Garcia, ela tem uma mentoria ótima
que ela te dá caminho entre as pedras para você conseguir ter uma renda complementar no seu orçamento. Isso mesmo, você que precisa pagar, saldar ou ajuntar um dinheiro ou comprar alguma coisa, é de 100 a 600 reais ao dia na sua casa, usando a sua internet, o seu celular, e vai depender do seu tempo. Um serviço honesto. Conheço o esposo, conheço a irmã Ana Garcia, um casal de Deus abençoado. Ela vai explicar. Algumas pessoas já estão, aceitaram. É porque tem visto que é válido. Você tem o não, você pode correr atrás do sim. Vai aqui no primeiro comentário, vai ter um link fixado. Chame ela e pergunte como que funciona. Você já tem o não, procure o sim. Se você ver que vai ser favorável a você, você abraça e vai ter essa renda complementar de 100 a 600 reais ao dia, em 24 horas. Vai depender do teu esforço. Se você ver que não compensa, pelo menos você tentou, tá bom? Deus te abençoe, fiquem com Deus e espero que seja bênção para a sua vida.